Olá, amigas e amigos. Iniciaremos agora a primeira unidade da disciplina Marcos Regulatórios da Política Urbana e Habitacional. Uma aventura que eu te convido a navegar junto comigo. Tanto na literatura nacional como no cancioneiro popular brasileiro, em diversas passagens poéticas, é notória a tensão entre a vida bucólica do interior e o modo de vida desajustado das cidades. Desde Drummond e as suas memórias perdidas, de um Itabira que lhe remonta a uma dor latente, passando pelo eu poético de Gilberto Gil, que narra o lamento sertanejo, esse quase não conseguir ficar na cidade sem viver contrariado, a verdade é que, tanto na arte como na vida real, entre o rural e o urbano, no Brasil parece que ainda vivemos uma relação muito mal resolvida entre o campo e as cidades. O historiador Hobsbawm, ao analisar o complexo século XX, foi categórico ao pontuar que as transformações ocorridas na segunda metade do século passado provocaram um verdadeiro abalo sísmico nas estruturas sociais e culturais no mundo ocidental. Diante dessa constatação, Hobsbawm aponta que um dos fatores mais relevantes desse processo foi o fim do campesinato, algo que serviu como verdadeiro ritual de passagem entre noções de tempo e espaço que não mais se dialogariam no curso da história. Do ponto de vista do campo, o êxodo da população campesina para as cidades, se por um lado não significou o fim da produção agrícola, por outro, demarcou mudanças nos padrões de subsistência. Esse processo contribuiu para a geração de novos modelos de provisão e realização da agricultura, o que nos remonta hoje à agroindústria, que nada mais é que o campo na sua dimensão de parque industrial, que se realiza através dos usos de maquinários combinados com a utilização da agroquímica, a partir de estruturas fundiárias demarcadas pelo capital. Olhar as cidades ocidentais é um convite para pensarmos um sem fim de questões decorrentes do inchaço provocado pelos êxodos rurais na segunda metade do século XX. Algo que reverberou e ainda reverbera nas condições urbanas dessas cidades impactadas. No caso latino-americano, no qual o Brasil é um exemplo significativo, as marcas desse processo imprimiu nas nossas cidades uma série de contradições, ambiguidades e paradoxos, que, combinado com a nossa trajetória colonial e pós-colonial, ampliou e amplificou as estruturas de desigualdade social. Se, por um lado, o ordenamento do solo urbano do Brasil, desde priscas eras, foi marcado pelo patrimonialismo e pela hierarquização das relações sociais, o que nos remonta aos primórdios da nossa desigualdade social, estrutural e estruturante, por outro, os processos urbanísticos difformes, intensificados principalmente na segunda metade do século XX, nos conduzem a um presente urbano marcado por cidades que ainda carecem de infraestrutura que incluam os cidadãos em todos os âmbitos que se espera de uma cidade. Suas arquiteturas, suas sociabilidades, suas expressões culturais e, sobretudo, suas possibilidades de acesso equânime. Nessas cidades desiguais que nos acostumamos a viver, territórios de opulência contrastam com territórios de misérias e violências. Esse é um movimento que, ao longo da última década, transformou algumas cidades brasileiras em um conjunto de mundos inconciliáveis, que paulatinamente foram se constituindo anêmicos de convivência interpessoal, o que outrora eram espaços propícios à integração e interações. Esses processos subvertem o objetivo principal das cidades, qual seja a interação e integração de sujeitos diversos em prol da geração de riquezas para o país, em torno de todas as suas escalas. É diante desses cenários de diversidade urbana, que precisa conviver entre si, gerar riquezas e gestar o bem comum, que o Estado se apresenta como o principal ator mobilizador e articulador das regras de ordenamento desses espaços urbanos e rurais que compõem o país. Nesse sentido, o espaço das cidades são verdadeiros locos dessas regulações que precisam se estabelecer em prol do ideário de bem comum. Visto por essas perspectivas, os marcos regulatórios são marcadores de convivialidade que se estabelecem através da conjugação do poder nas suas distintas dimensões articuladas pela sociedade. Nesse sentido, os marcos regulatórios são expressões do poder em dado espaço-tempo,
Assim, para seu estudo e compreensão, é necessária a contextualização dos modelos de poder que são articulados pela sociedade, o que nos reivindica mais do que um debruçar-se na lei objeto da regulação. Aqui vale um debruçar-se mais amplo, que compreende os contextos, os atores, os valores e, sobretudo, os princípios que nortearam a criação das regulações em curso. Imbuídos dessa energia, nessa unidade, guiados pela prosa e pela poesia brasileira, à luz de uma abordagem bottom-up, multiescalar, interdisciplinar e com pretensões de realizar uma análise jurídica sociohistórica atenta à sociologia dos atores em movimento, buscaremos analisar os marcos regulatórios da política urbana no Brasil contemporâneo, um exercício que nos convida a refletir acerca da evolução das noções em torno da função social da propriedade da terra no Brasil. Nessa unidade, como roteiro de estudo, nos propomos a refletir sobre as memórias remotas dos usos e gozos da terra no Brasil, ou seja, a propriedade privada, acompanhado de uma reflexão acerca da função social da propriedade no ordenamento jurídico brasileiro.